Quais são os sinais que uma pessoa que tem a ferida da traição, ela tem? A ferida da traição não começa quando a gente é adulto. Todas as feridas, elas começam na infância, tá? Muito importante, muitas pessoas não conseguem permanecer na presença do Senhor porque carregam feridas e que elas nem sabem, né? Então, às vezes, elas acham que o problema está nas pessoas ou está em situações, mas está dentro dela. Quais são os sinais que uma pessoa que tem a ferida da traição, ela tem? Primeiro sinal, desconfiança constante. Sempre acha que as pessoas vão decepcionar. Então, a pessoa que ela tem a ferida, que ela carrega a ferida da traição, ela vai ter muita dificuldade de confiar nas pessoas, tá? Isso a gente viu ontem, né? Ela tem muita dificuldade. Ela é aquela pessoa que está sempre desconfiada. Ela vive desconfiada das pessoas, tá? Segundo, controle excessivo. A pessoa que carrega a ferida da traição, ela tenta controlar tudo na vida dela, gente. Ela quer controlar tudo, pessoas, situações, resultado das coisas. Ela quer estar no controle. Ela precisa estar no controle. Eu quero que vocês entendam que isso é cansativo. Porque nem sempre a gente vai conseguir estar no controle, né? E estar no controle de tudo o tempo todo é muito cansativo. Então, vocês imaginam o quanto a pessoa sofre? Tá? Vamos lá. Dificuldade de delegar. Uma pessoa que tem a ferida da traição, ela tem muita dificuldade de delegar. Ela é centralizadora. Ela não pede ajuda, tá? Ela acredita que ninguém faz tão bem quanto ela. Ela carrega isso com ela. Então, ela tem que ela faz tudo. Ela não pede para as pessoas fazerem, ela não pede ajuda. Ciúmes exagerado, né? Medo constante de ser enganada ou trocada. Então, ela tem um ciúmes exagerado, tá? Fora do normal. Vê problema em tudo. Então, vocês imaginam como é difícil conviver com uma pessoa assim e como é difícil a pessoa conviver com ela mesma? Como é difícil, né? Necessidade de ter razão. Sente-se desconfortável quando alguém discorda dela. Ela sempre tem razão. Vocês conhecem alguém assim? Que sempre tem razão, que quer ter razão em tudo? Que sempre precisa ter razão, porque senão emburra, senão sai do grupo, né? Quer sempre ter razão. Outra coisa, impaciência. Impaciência. Não tolera erros, não tolera atraso ou as falhas dos outros. Então, são pessoas extremamente rígidas. Vocês lembram de ontem, quem estava aqui? Lembra de ontem? Se você não assistiu a live de ontem, assista a live de ontem, tá? Na live de ontem, onde nasce a ferida da traição? Ela vem muitas vezes de pais autoritários. Então, você aprendeu a ser autoritário. Quem tem a ferida da traição, ela aprendeu a ser autoritária. Então, por isso, ela também é autoritária. Não aceita atraso, não aceita erros, não aceita falha das pessoas. Imagina. E nós somos falhos, as pessoas erram. Então, fica aquela pessoa endurecida, né? Rígida, né? Então, a gente acha que a gente é traída no adulto. Não estão falando de traição do adulto. A ferida da traição, ela começa na infância. A ferida da rejeição, ela nasce na infância. A ferida do abandono na infância, da injustiça na infância. Todas elas vão nascer na infância. Porque eu preciso entender, ressignificar para poder prosseguir. Combinado? Então, quando eu fui ferida na minha infância, eu vou trazer essas características para a minha vida. Eu vou começar a agir dessa maneira. E eu não entendo por que eu ajo dessa maneira. Eu acho que é temperamento, ou que é o meu jeito de ser, porque eu sou assim mesmo, eu nasci assim, e vou morrer assim. Né? Não, são coisas que você aprendeu lá na sua infância. E que você precisa olhar, ter a coragem de olhar para você, ressignificar para você prosseguir. Então, você precisa entender que você não tem paciência com as pessoas, né? Você é intolerante com o erro, você não tolera atraso, você não tolera a falha das pessoas. Você tem que entender que você tem necessidade de ter razão. E olhar pra gente e ter a coragem de fazer esse diagnóstico. É o primeiro passo para a cura. A gente vai negar, principalmente a da traição, né? Vai negar, não, mas eu não tenho isso não. Não, mas eu não. Né? Porque tem dificuldade de reconhecer os erros, tem dificuldade de entender que também erra, que também pode errar, porque não admite erro, gente, não admite erro. Quem tem a ferida da traição tem autossuficiência forçada, ou seja, diz que não precisa de ninguém, mas no fundo sente sozinha e exausta. Ela acredita que ela é autossuficiente e ela não pede ajuda. Mas, como a gente sabe, isso traz um grande desgaste emocional para nós. E aí, por fim,
ela tem relações, ela atrai para ela relações tóxicas, né? E aí há uma grande probabilidade, 99% de probabilidade de ser traída. Então não começa aqui, começa lá atrás. Tudo começa lá atrás. Tudo começa lá atrás. Então, inconscientemente, a pessoa atrai para si, ao não se ouvir, não se priorizar e não se respeitar. Ela vai atrair para ela pessoas que vão trair. Vocês lembram que eu falei que nosso inconsciente ele vai criar mecanismo para nos defender da dor que nós tivemos na nossa infância. E esses mecanismos que eram para nos defender, eles muitas vezes vão nos prejudicar. Nosso inconsciente criou para nos proteger. Então ele fez com que a gente se tornasse independente, né? Não pode deixar que eu resolva, eu faço tudo. Ele fez com que a gente se tornasse rígida. Ele fez com que a gente se tornasse ciumenta para nos proteger, para não sentir a dor. Só que tudo isso nos prejudica, porque prejudica os nossos relacionamentos. Tudo isso afasta as pessoas de nós. Porque é muito ruim, né? É muito ruim conviver com pessoas que é ciumento o tempo todo. Quer saber onde você foi, com quem você foi, que hora que você chegou, por que você chegou, por que você foi, por que você veio, né? É muito ruim. É muito ruim na amizade, porque imagina você ter uma amiga ciumenta que você não consegue conversar com outra pessoa porque ela tem ciúmes, aí briga com você. É muito ruim ter uma pessoa que é rígida, né? Que tudo critica, só critica, só critica, só critica. Porque o outro não pode errar, o outro não tem direito de errar. Então, é muito ruim conviver com uma pessoa assim. Então, ao invés da gente se proteger, né, quem tem a ferida da traição, ela tá achando que ela tá se protegendo, que ela tá se blindando, o inconsciente dela tá achando que ela tá se blindando para não sofrer mais, mas o sofrimento é muito maior. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer para vocês? Então, todas essas coisas, o inconsciente, ele vai fazer com que a gente se torne uma pessoa assim, para que a gente possa se proteger da dor. Então, é isso aí, gente. Quantas coisas nós vivemos na infância que não foi tratado, não foi ressignificado, não foi visto, e nós seguimos a nossa vida, crescemos, estudamos, casamos, trabalhamos, e estamos sofrendo sem saber de onde veio, sem saber por quê. Entendem? É um paradoxo muito grande, porque na tentativa de te proteger, ele te prejudica. A pessoa que tem a ferida da traição, ela vive permanentemente em estado de alerta, porque o medo de ser traída é tão grande que ela vive em estado de alerta o tempo todo. Vocês imaginam o tanto que isso cansa o corpo, a mente, né? Ela quer antecipar a dor, prever o problema e evitar a frustração. Por isso ela fica no estado de alerta constante, porque ela quer prever a dor. Ela quer prever a frustração. Ela quer prever os problemas para não sofrer. E isso traz um esgotamento emocional muito grande, tá, gente? Mas o que acontece? Quanto mais ela tenta controlar, mais ela se afasta da leveza, né? E mais dificuldade ela tem de conexão, de formar vínculo, de fazer vínculo, de se relacionar. Porque ela se torna uma pessoa chata, sem ela perceber. Comece a pensar em pessoas que você convive, que provavelmente têm a ferida da traição, para você ver como é difícil para a pessoa. Mesmo que você não tenha a ferida da traição, é interessante você aprender, para que você aprenda a conviver com quem tem, para que você tenha mais paciência, para que você tenha mais resiliência, né? Porque a gente ama a pessoa, mas a gente não suporta o comportamento dela e a gente afasta. Então, quantas pessoas preciosas ao longo da nossa vida a gente perdeu porque a gente não suportou conviver com ela, por conta das atitudes que ela tinha. E a gente nem sabia, nem podia imaginar que ela carregava uma dor, que ela carregava uma ferida. Primeiro, a gente precisa identificar na gente, tá? Não é sair por aí identificando nos outros, não. Primeiro a gente tem que olhar pra gente. Pra gente, será que eu tenho? E ter a coragem de olhar pra dentro, ter a coragem de fazer uma autoanálise. Vocês estão tendo uma autoanálise aqui de graça, de graça. E a coragem de olhar pra você e fazer uma autoanálise. E analisar você. E falar, poxa, eu sou assim, e eu não quero ser assim, eu quero mudar. E aí amanhã nós vamos falar sobre isso, como que a gente pode mudar. Como que a gente pode ressignificar isso? E aí, não, eu não tenho, eu não me identifiquei, né? Se você quiser, a live de ontem, a gente faz as perguntas para você identificar se você tem, tá? Na live de ontem, já tá publicada. Aí você responde as perguntas, depois você volta aqui. Aí você vê os comportamentos. Aí, você identificou,
Não, eu ajo desse jeito, eu tenho esse tipo de comportamento, eu faço isso. Você pode ressignificar. Tem tempo ainda de ressignificar. Porque é difícil para as pessoas conviverem com você e é difícil para você conviver com as pessoas. Quem carrega feridas sofre muito. São pessoas que têm uma dor muito grande e não sabem como expressar. Porque elas não sabem que elas têm. Esse é o grande problema. Por isso a proposta dessas lives. Eu preciso entender. Eu preciso ter a coragem de olhar para mim e entender. Quando eu entendo, eu consigo virar a chave, eu consigo ressignificar. E eu consigo fazer vínculos e eu consigo ter relacionamentos mais saudáveis. Entendem? Então isso é importantíssimo. Eu me conhecer, entender como que eu me comporto, entender como eu ajo diante das situações, entender que eu nem sempre tenho razão, entender que eu não consigo prender as pessoas pelo meu comportamento. As pessoas precisam estar comigo porque elas me amam por aquilo que eu sou. E muitas pessoas não ficam com a gente, não compartilham com a gente porque elas não suportam o nosso comportamento. Essa é a realidade. E lidar com a realidade dói. Não dói? Dói. Lidar com a realidade e ter a coragem de olhar para dentro e entender que muitas pessoas foram embora porque não suportaram conviver comigo, dói. Dói muito. Por isso a gente vai passar a vida inteira tentando terceirizar o problema. O problema é o fulano, o problema é o ciclano, o problema é isso, aquilo, enfim. Né? Porque olhar pra gente é muito difícil. E normalmente, quem carrega feridas, ela passa uma vida toda buscando culpado. Ela não dá conta, gente. Ela sempre olha, mas você viu você? Mas você não, você olhou já pra você? Né? Ela fala isso para as pessoas. Mas você já olhou pra você? Você já procurou ajuda pra você? Mas ela não procura ajuda pra ela, porque ela acha que ela não tem problema. Esse é o problema. Né? A pessoa achar que ela não tem problema. E todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. De perto ninguém é normal. Todo mundo tem problema. Todos. Sem exceção. Tá bom? Por mais que você ache que você é bom, que você faz tudo que você é, não todo mundo tem problema. Então, ter a coragem de olhar pra você, ter a coragem de ressignificar é o primeiro passo para você viver uma vida mais leve. Não ser dependente emocional das pessoas, né? Não ser um carente emocional, ter uma vida mais leve, mais saudável, não pesada, tá? Então, se você identificou com algumas coisas que eu li hoje, que eu falei aqui hoje, não perca a live de amanhã, que nós vamos falar como ter a virada de chave, tá? Como ressignificar isso para você ter uma vida mais leve. O nosso objetivo aqui não é achar culpados. O nosso objetivo aqui é olhar para dentro, ressignificar e prosseguir. Porque ninguém pode nos ajudar mais do que nós mesmos. Quando eu vou no terapeuta, o terapeuta vai me mostrar um caminho. Quando eu vou para a igreja, Jesus é o caminho para as nossas vidas. Mas eu preciso querer. Eu preciso decidir. Eu preciso decidir ir no terapeuta. Eu preciso decidir mudar minha vida. Eu preciso querer Jesus na minha vida. Preciso querer mudar a minha vida. Eu preciso deixar Jesus entrar na minha vida, na minha história para mudar a minha vida. Sou eu. Tudo parte de mim. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Nem angústia, nem tribulação, nem presente, nem futuro, nem anjo, nem principado, nem demônio. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas as minhas decisões fazem separação entre eu e Deus. É a minha decisão. Nada que é fora, mas aquilo que é dentro. Deus já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Jesus já levou na cruz. Efésios diz que Deus já nos deu todas as coisas no mundo espiritual. E por que a gente não tem? Porque precisa fazer a nossa parte. Jesus já fez a dele. Ele disse, está consumado. Já está pronto. Mas eu preciso fazer a minha. Nós vivemos no mundo temos aflições, no mundo fomos feridos, no mundo fomos abandonados, no mundo fomos rejeitados, no mundo tivemos injustiças. Então, nós sofremos nesse mundo e guardamos muitas coisas e nós precisamos querer ser tratado e curado, viu, gente? Não terceiriza, não. Tem muita gente que fica terceirizando, né? Não terceiriza, não. Assuma a sua responsabilidade, a parte da sua responsabilidade.